Irmãos queridos, bom dia a todos, igreja tão bonita, cheia, glória a Deus pela vida do seu povo. A igreja pode ficar sentada. Eu já tinha anotado aqui um apelo a fazer à igreja e me parece que em razão da pergunta que o pastor MV fez hoje à noite, hoje de manhã, e da resposta que nós vimos aqui na igreja, todos nós estamos precisando atender esse chamado. Qual é o chamado? E o que eu constatei aqui hoje de manhã? Foi feita uma pergunta: quantas pessoas estão aqui presentes que nunca botaram os pés nessa igreja? Pelo que eu pude perceber, apenas uma família. Isso pode ser sintomático da nossa falta de compromisso evangelístico. Qual é o apelo que eu faço a você? Se possível, dentro das suas possibilidades, em espírito de oração, domingo que vem, traga um amigo não cristão. Venha com alguém. Peça a Deus graça para você viver o privilégio de levar uma pessoa a Cristo. De olhar para a vida de alguém, às vezes de uma família inteira, e dizer: pela infinita bondade de Deus, através da minha vida, a vida dessa família, a vida desse irmão, foi mudada para sempre. Então, penso que nós poderíamos orar, no sentido de Deus trazer para a nossa igreja fervor evangelístico. Essa não é a tarefa do pastor. Os pastores da igreja têm como objetivo, é claro, evangelizar durante o culto, ensinar os preceitos de Deus, explorar a palavra de Deus, a fim de dela extrair a doutrina, mas a reprodução espiritual, o crescimento numérico, depende da vida de cada um, do compromisso de cada membro da igreja de levar pessoas a Cristo. Então não é um pito, longe disso, é apenas um estímulo que eu trago de púlpito para você, a fim de que você se engaje nesse santo trabalho de levar pessoas a Cristo, porque, como diz a Bíblia, é em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Mas como que nós vamos pensar em levar o evangelho para os muçulmanos se nós não estamos pregando na cidade do Rio de Janeiro? Aliás, vale a pena todos nós respondermos uma pergunta: já levamos alguém a Cristo? Tem alguém para quem nós podemos olhar numa manhã como essa e dizer: essas pessoas está aqui graças ao que Deus fez na vida dela, através da minha vida? Então, penso que nós poderíamos orar por isso agora. E em conexão a isso, orar pela vida da nossa querida igreja. E por isso eu gostaria de pedir que todos se colocassem de pé para o momento de intercessão. E logo em seguida, nós vamos meditar na palavra de Deus. Todos de pé, por favor. É um momento de súplica, é um momento de oração, de intercessão pela vida da nossa querida igreja. Pai Santo, nosso coração é grato a Ti por podermos ver o que não vimos nos 2 últimos domingos. Senhor, todas as cadeiras praticamente ocupadas, nós bendizemos o Teu nome por aqueles que o Senhor tem trazido para a comunhão da igreja como resultado das nossas intercessões, Senhor, da intercessão do Teu povo. Nós te agradecemos por todos aqueles, Senhor, que aqui se encontram e que não desistiram de amar esta igreja por amor a Ti. Deus de toda graça, bondade e misericórdia, cuida de nós, Senhor. Tu sabes que estamos nos esforçando para levar ao mundo o Teu Evangelho e sinalizar no Rio de Janeiro, no Brasil, Senhor, e no mundo, a chegada do Teu reino, Senhor. Ó Deus querido, por isso nós pedimos proteção espiritual à igreja, por isso nós pedimos que não falte em nenhuma das nossas reuniões, nas classes de escola dominical, Senhor, nos grupos pequenos, nos cultos da nossa igreja, aquela assistência do Espírito Santo, mediante a qual a Tua presença se faz sentida no seio da sua igreja.
Senhor, não nos prive da sua unção. Tu sabes, Senhor, já cantamos isso há muitos anos, um dos hinos mais antigos da história da nossa igreja. Sem a tua graça, a igreja murcha, Senhor. Que haja abundante graça entre nós. Senhor amado, que o Senhor abençoe os pastores da igreja, que sejamos referência para todos, do ponto de vista da forma como conduzimos o nosso lar, como administramos as nossas próprias vidas e nos relacionamos com o próximo. Senhor amado, que não nos falte unção, que não nos falte autoridade espiritual, que sejamos pregadores ousados, claros, Senhor amado, e fiéis da tua palavra. Senhor, nós pedimos que o conselho dessa igreja seja referência de santidade e que não falte, Senhor, nas nossas reuniões, aquela iluminação do Espírito por meio da qual o Senhor nos concede visão. Somos os presbíteros, somos os bispos, Senhor, somos aqueles que foram levantados, escolhidos em assembleia para zelar pela manutenção da pureza moral e doutrinária do corpo de Cristo, e por isso nós pedimos a Ti que sejamos zelosos nesse trabalho. Senhor amado, que os nossos diáconos também sejam eficazes no trabalho de socorrer aos pobres, Senhor, pois Tu sabes, Senhor, que os diáconos foram escolhidos na Tua palavra para cuidar dos pobres, Senhor. Por isso nós pedimos a Ti que através de suas vidas a justiça seja feita na nossa igreja, de maneira que não haja um só necessitado entre nós, ninguém impedido de vir a culto porque não tem dinheiro para pagar passagem de ônibus, Senhor. Ó Deus querido, nós pedimos pelos departamentos da igreja, Senhor, pelos homens, pelas mulheres, pelos adolescentes, pelos jovens, pelo departamento de missões, pelos casais, pela escola dominical, pelos grupos pequenos. Quanta coisa Tu tens feito, Senhor, mas, ó Deus, Tu sabes que queremos mais, Senhor. Tu sabes que os nossos sonhos ainda não foram realizados e não cabem nessa igreja. Ó Senhor amado, abençoe todos esses líderes, Senhor. Dá-lhes graça, perseverança, Senhor, assistência do Teu Espírito em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos a Ti que sejamos uma igreja evangelística, Senhor. Senhor amado, que nunca mais vivamos a experiência que vivemos hoje nessa manhã, Senhor, de termos tão poucos convidados, tão poucos visitantes no nosso culto. Ó Senhor, se somos cristãos, se cremos na Tua palavra, nós devemos desejar, Senhor, que mais e mais pessoas conheçam a salvação que nos alcançou, desfrutando assim dessa paz, Senhor, que não negociamos por nada nesta vida. Deus querido, Deus amado, acrescenta dia a dia a vida da igreja, os eleitos, Senhor. Em nome de Jesus, mantenha-nos unidos, Senhor. Que nada nos separe uns dos outros. Senhor amado, que esse vínculo que temos uns com os outros, pelo sangue de Jesus Cristo, seja forte o suficiente para nos manter unidos, apesar das diferenças pessoais que há entre nós, Senhor. E que aqui seja o lugar do exercício do amor, da paciência, da longanimidade, Senhor, de maneira que os de fora vejam a Tua presença entre nós por meio do amor ardente que há em nossa igreja, Senhor, uns pelos outros. Pedimos que o Senhor abençoe os nossos trabalhos missionários. Senhor, que Tu estejas com as Tuas mãos estendidas sobre as igrejas que plantamos. Abençoe o trabalho em Granada, a igreja plantada por nós. Abençoe as igrejas em Niterói que nós plantamos, Senhor. A Betaninha lá em Caraí, a Igreja Plena em Caraí. Abençoe a igreja de Jacarepaguá, também plantada por nós. Que Tua misericórdia esteja sobre sua vida, Senhor. Abençoe, Senhor amado, em nome de Jesus,
A igreja pastoreada pelo pastor Sérgio em Rio das Pedras, também plantada por nós, que ali não falte o fogo pentecostal, Senhor, que tu assessore o teu servo, que o Senhor amplie a visão do Sérgio, Senhor, ó Deus, que teu reino seja estabelecido em Rio das Pedras. Pedimos por esse posto avançado, ó Deus amado, lá no Jacarezinho, Senhor, ó Deus, só tu sabes o quanto nos custou plantar aquele trabalho, Senhor, naquela área, naquela rua, Senhor. Ó Deus querido, te agradecemos por todos os livramentos de bala perdida, Senhor. E nós pedimos que o Senhor fortaleça os braços do PP, Senhor, de todos os missionários que ali se encontram. Que muralhas de fogo cerquem, Senhor amado, a nossa querida igreja. E, ó Deus amado, que o Evangelho suba aquele morro, Senhor. Que tenhamos grupos espalhados por toda a comunidade. E que essas células também, Senhor, invadam o Arará, invadam Mandela, invadam Manguinhos, subam pelo complexo do Alemão para a glória de Jesus, Senhor. E dá-nos, Senhor, graça para também entrarmos em outros bairros do Rio de Janeiro, levando, Senhor amado, a mensagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E agora, Senhor, que tua palavra vai ser aberta para ser proclamada. Nós pedimos a ti mais uma vez a unção do Espírito Santo. Abra o nosso entendimento para conhecer a verdade, Senhor. E que saiamos daqui todos amando mais a Jesus. No nome de quem oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Ainda de pé, vou pedir que a igreja leia comigo João capítulo 12, do verso 44 ao verso 46. João capítulo 12, verso 44 ao 46. E Jesus clamou, dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Que tal você dizer aí, se você sentir a vontade, para quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda, que Deus hoje fale ao seu coração, em nome de Jesus. A igreja pode ficar sentada. Irmãos queridos, essa passagem parte de uma grande pressuposição. E justamente pelo fato de eu crer nela, que eu sou pregador do Evangelho. Qual é a grande pressuposição da qual parte essa passagem? O mundo está em trevas. Porque o texto diz que a condição espiritual desse planeta é tão dramática que foi necessário que o Pai enviasse o seu único filho a fim de dissipar a escuridão na qual nós nos encontramos. Vejam quantas vezes aparece nesse texto o verbo enviar. E observem quem é o que envia Jesus Cristo. Verso 44. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O texto destaca o fato de que o Pai enviou Jesus Cristo a este mundo. Mesmo fato nós observamos no verso 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. No verso 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Então, não bastou Deus criar os luminares, o sol e a lua. Não foi suficiente Deus criar os pássaros, pintar o céu de azul, cercar a nossa vida de beleza, de colorido, de movimento. Não foi suficiente Ele enviar os profetas, Ele enviar os apóstolos. Não foi suficiente Ele nos dar uma consciência, nos dar um entendimento, nos dar aquilo que nos distingue dos animais irracionais.
foi necessário que ele enviasse Jesus Cristo, porque alguma coisa aconteceu com este planeta que nos remeteu para esse quadro, cujo diagnóstico bíblico é o mais pessimista possível. A Bíblia está falando de algo para o qual nenhuma ideologia política oferece solução. Esse planeta se encontra em trevas. Pois bem, em que consiste essas trevas? Pelo menos 5 verdades nós poderíamos apresentar no intuito de responder essa pergunta central. Aqui está o veredito bíblico. O mundo está em trevas e Deus, no seu amor sem fim, enviou o seu único filho como única resposta para esse quadro de escuridão espiritual dentro do qual a espécie humana se encontra. Bom, em que consistem essas trevas? Em primeiro lugar, no fato de que nós não sabemos ajustar a nossa vida ao mundo. Quando a Bíblia declara que nós estamos em trevas, significa o seguinte, que nós, em razão da escuridão espiritual na qual nós nos encontramos, não conseguimos ajustar a nossa vida ao mundo, à realidade. Nós estamos, preste atenção nisso, se você não entender esse ponto, você jamais se interessará pelo conteúdo do cristianismo. Quando a Bíblia diz que Jesus Cristo é verdade, a Bíblia está com isso querendo dizer que Jesus Cristo, ele explica a realidade. Ele nos ajuda a discernir aquilo que os nossos olhos não percebem em razão da escuridão dentro da qual nós nos encontramos. Por isso, nós vivemos a dar cabeçada. Por isso, nós estamos dilapidando os recursos naturais desse planeta. Por isso, nós vivemos a fazer guerra, guerra que se inicia dentro dos nossos próprios lares. Há um desajuste do ponto de vista da nossa relação com a realidade. Nós não sabemos ajustar a nossa vida ao mundo que nos cerca. Isso é natural, porque estamos vivendo em trevas. Nós não sabemos lidar com as nossas próprias vidas. Isso é um fato insofismável. Vivemos a lutar por aquilo que não nos satisfaz, em razão do fato de termos um rombo dentro do nosso peito que só pode ser preenchido pelo Criador. E isso que não nos satisfaz, que está aquém das demandas infinitas do nosso espírito, mesmo assim, quando conquistado, vem acompanhado de um insuportável temor de perdermos aquilo que obtivemos. Como explicar isso? Como explicar o nosso desassossego? Tem alguma coisa errada conosco. Também nós não conseguimos nos relacionar com o próximo. Nós não conseguimos viver sem o próximo. Uma das experiências mais dolorosas para você e para mim é a solidão. Abominamos a solidão. Precisamos de companhia. Precisamos de gente com a qual nós possamos dividir os momentos de prazer. E não apenas isso. O próximo corta o nosso cabelo. O próximo troca as nossas fraldas. O próximo cuida das nossas enfermidades. O próximo produz as roupas com as quais nós nos vestimos. Vivemos pela fé na palavra do próximo. Somos carentes de acesso
a uma informação direta que só pode chegar às nossas vidas, em razão de não sermos oniscientes, pela instrumentalidade do próximo. Vivemos a tomar decisões, portanto, com base na palavra do próximo, nas conquistas intelectuais do próximo, nas ferramentas tecnológicas concebidas pelo próximo. Contudo, por algum motivo, nós exploramos o próximo. Nós botamos o próximo para trabalhar para nós indignamente. Nós menosprezamos a dor do próximo, nós ignoramos a autoestima do próximo. De maneira que não há uma só pessoa aqui, nessa manhã, que não tenha na sua vida um histórico de gente que foi ferida por força do que você falou, por força do que você deixou de falar, por força do que você fez, por força do que você deixou de fazer, por força do que você é, por força do que você deixou de ser. Nós também não sabemos nos relacionar com o Criador. É certo que sem Ele o cobertor é curto. Não há felicidade que possa ser considerada como tal, se em seu seio está presente o elemento do medo. O medo de perder aquilo sem o que julgamos que nossa vida se tornaria insuportável. Quem pode fazer frente a esse medo num mundo no qual nós estamos cercados de adversários dessa mesma felicidade que são mais fortes do que você e do que eu? Temos uma consciência que não nos dá trégua. Nós sabemos que quando ela pede amor, fidelidade, justiça, retidão, veracidade, nossa consciência pede o que é razoável. Sabemos que no recôndito nos é dito que se não formos justos, se não vivermos em amor, se não tratarmos o próximo com dignidade, se não vivermos para a glória de Deus, nós teremos que prestar contas das nossas ações ao Criador dos céus e da terra. E não sabemos como nos livrarmos do impasse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que odeio, esse eu pratico. Eu sinto uma divisão dentro do meu ser. Eu peco não apenas por não ter acesso aos fatos. Eu não peco apenas quando eu sou ignorante quanto à matéria do pecado. Eu peco conscientemente, agindo contra os meus valores. Como viver uma vida agradável a Deus? Como me reconciliar com o Criador que sustenta os batimentos do meu coração e ao qual eu devo amor? Bom, e talvez um dos elementos da vida que mais comprovam a nossa necessidade de luz é a morte. A morte. No espaço de uns poucos meses, eu perdi uma vizinha, uma aeromoça casada com um ex-piloto da Varig. Eu diria que a Rosângela era a alegria da minha rua. Subitamente foi acometida por um câncer. Tentou fazer um tratamento alternativo, paralelo ao tratamento que o médico havia prescrito para ela. Foi definhando, até que chegou um ponto que ela clamou no hospital: Jesus, me leva agora, o quanto antes, porque eu não estou suportando essas dores.
Por volta de agosto, setembro do ano passado, perdi a Magna, que trabalhava lá em casa há 25 anos. É o que nós costumamos fazer, nós, famílias de classe média, mas eu penso que no meu caso, tanto quanto no seu, o que eu tenho a dizer sobre a vida da Magna é o que você tem a dizer sobre pessoas que passaram pelo seu lar para servi-lo. Ela era um membro da família. Um membro da família. E peço a compreensão de vocês por tocar no ponto, não é a primeira vez que eu menciono no púlpito, a morte do jornalista Ricardo Boechat, mas me machucou profundamente. Quando Pedro, meu filho, me anunciou que ele havia acabado de morrer, eu pela primeira vez vivi a experiência na vida de um filho me abraçar para me consolar. Eu não conseguia parar de chorar. Porque o Boechat é de Niterói. O Boechat fala a língua do meu povo. E corajosamente lutava por aquilo que eu acho que todo brasileiro tem que lutar. Que falta ele está fazendo para o Brasil. Pois bem, esse é um tema que nos fere tanto que dificilmente alguém inicia uma conversa sobre a morte e conta com a simpatia dos presentes. É fato da nossa vida, absolutamente certo, e do qual nós procuramos nos afastar, vivendo como fôssemos eternos, embora sabedores do fato de que cada morte, como a da Rosângela, da Magna, do Boechat, anuncia para você e para mim que a vida é dura, é curta e é incerta. Irmãos queridos, diagnóstico das Sagradas Escrituras, nós estamos em trevas. Nós não dispomos de filosofia que sirva de resposta para esse mundo de escuridão. Aliás, se você quer entrar em desespero, leia um bom livro de história geral. Leia um bom livro de história da filosofia. Se você ler uma boa obra de história geral, ao final dela chegará à conclusão que o homem é pecador. Eu não conheço um só povo que tenha conseguido se erguer, se tornar grande e forte, sem opressão, sem exploração, sem guerra. E o que os livros de história da filosofia nos mostram? Que as nossas lutas intelectuais são infrutíferas. Simplesmente, ao término dessas obras, as velhas perguntas continuam de pé, sem que nenhum pensador ofereça respostas para elas. Quem somos? De onde viemos? E para onde vamos? Talvez a passagem das Sagradas Escrituras que melhor descreva esse estado de escuridão em que nós nos encontramos, seja Romanos capítulo 1, a partir do verso 18. Que diz assim, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração insensato deles se obscureceu.
Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável. A cabeça de nós, seres humanos, simplesmente não funciona. Pode funcionar para a ciência, pode funcionar para a tecnologia, para o enriquecimento, mas quando o assunto é o sentido da nossa existência, como viver uma vida agradável a Deus, como honrar os nossos corpos, como amar o próximo, nós somos um fracasso. Por isso o apóstolo Paulo prossegue declarando: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Quem aqui pode se levantar e dizer: a Bíblia está sendo muito pessimista? Embora conheçam a sentença de Deus, de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Irmãos queridos, a grande doutrina desse capítulo 12, verso 44 ao 46, é a seguinte: emerge naturalmente do texto, e eu gostaria de apresentá-la de uma forma absolutamente clara, quase infantil, óbvia. Certamente, o que eu tenho a lhes dizer, numa curta frase agora, você já ouviu diversas vezes. Deus enviou ao mundo o seu Filho para dissipar as trevas. Essa é a grande pressuposição da fé cristã. O Pai enviou o seu único Filho porque o Pai nos ama. E Ele enviou o seu único Filho porque nós carecíamos de luz. A grande pergunta que nós precisamos responder, portanto, é a seguinte: como podemos viver na luz de Cristo? Como tirarmos benefício da pregação de Cristo, do contato com a pessoa de Cristo, com a obra de Cristo? Eu tenho 3 respostas para essa pergunta. 3 respostas centrais, e tudo que eu tenho a partir de agora a lhes dizer terá como eixo essas 3 respostas para essa pergunta central. Qual é a pergunta? Como que eu posso me beneficiar da mensagem de Cristo? A Bíblia está dizendo que Ele é a luz do mundo. Como que eu posso extrair benefício dessa revelação? Que, veja só, me permite ajustar a minha vida à realidade, a esse planeta, a vontade de Deus, aquilo que Ele quer para a vida de nós seres humanos. Resposta número 1. Em primeiro lugar, deixar Cristo falar a você. Porque nós fomos criados por Deus de uma tal maneira que nada entra no nosso coração
que antes não tenha passado pela nossa mente. Por isso é um erro cultos nos quais pouca informação é passada e muita carga é posta sobre as emoções das pessoas. Você então acaba tendo uma experiência de forte conteúdo emocional, contudo sem lastro, sem conteúdo, sem verdade. Essa é a diferença entre o emocionalismo e a verdadeira emoção. O emocionalismo, você se pega de pé, levantando as mãos ou caindo de joelhos, sem saber por quê. Você sai do culto sem conseguir descrever o motivo da emoção que acabou de experimentar. A verdadeira emoção, ela flui do correto entendimento da doutrina. Você conhece a verdade. Essa verdade é tida por você como excelente, como proveniente do trono de Deus. Você tem uma experiência estética com ela. Mais do que isso, você tem um contato com a majestade do que é falado. Você chega à conclusão que aquelas palavras só puderam ter saído da boca de Deus. E isso então desce para o seu coração, produzindo afeições santas e afeições que levam você a praticar o cristianismo. Agora, portanto, para que você se pegue nesse planeta, vivendo na luz, como um filho da luz, revelando os atributos da luz, é necessário que você, em primeiro lugar, tenha contato com Jesus Cristo, sabendo assim quem Ele é. Por isso que o verso 44 declara: Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Então, eu preciso, em primeiro lugar, manter contato com Cristo. Então, vejam só. Há dois tipos, pelo menos, de relacionamento com essa verdade que são intelectualmente desonestos e que nos privam, portanto, de auferir benefício da pessoa de Cristo. O primeiro é daquele que não se imagina colocando o pé numa igreja como essa, ele não se imagina cristão, orando, ou numa noite estrelada, cantando louvores a Deus, não passa pela sua cabeça a ideia de apresentar os seus problemas a Deus. Isso em razão do fato dele nunca ter se dedicado à tarefa de considerar Jesus Cristo. Então preste atenção. Nós estamos cercados de fatos. Nem todos devem demandar de você e de mim uma demasiada atenção. Então, você pode viver muito bem, passar por esse planeta, sem ter acesso a certas informações que correspondem ao mundo da realidade dos fatos, mas que não vão fazer diferença nenhuma para a sua vida. Por exemplo, você pode muito bem viver sem ter acesso às informações referentes ao caso Neymar. Você não precisa saber o que aconteceu na relação dele com uma mulher e portanto, algo que se tornou conhecido de milhões e que hoje mantém a sociedade brasileira vidrada no que houve, como que a desfrutar dessa espécie de novela da vida real. Agora, você tem fatos da vida que deveriam chamar sua atenção. Por exemplo, eu diria para você que é interessante que você saiba o que aconteceu na França no século XVIII, por ocasião da Revolução Francesa. Quer você admita, quer não, mudou o destino de todos os seus antepassados daquela data
para frente, destino da sua própria vida. Você conhecer, por exemplo, a história da escravidão no Brasil. É muito importante você conhecer a história do seu país. Então, temos uma série de tantas outras informações que são de grande interesse pessoal, que deveriam, sendo assim, cativar a nossa atenção. E nós temos uma outra espécie de informação, um outro fato da vida que deveria chamar a sua e a minha atenção. Que fato é esse? Que fato é esse? Jesus Cristo. Ora, nós estamos diante de um homem que dividiu a história da humanidade. São 2019 anos depois dele. Não há personalidade que mais tenha cativado a atenção do espírito humano do que Jesus Cristo. Então, por uma questão de honestidade intelectual, nós, seres humanos, deveríamos procurar saber, sem intermediários, o que ele ensinou, o que ele falou. O que se pode dizer que, de fato, Jesus Cristo declarou. E o que aconteceu com sua vida? O que fizeram com ele? Como chegar à conclusão de que ele, no terceiro dia, venceu a morte? Então, para mim, eu disse para vocês que nos últimos 300 anos o cristianismo está sob o ataque de uma corrente de pensamento chamada modernidade. A modernidade representa uma verdadeira ruptura com toda uma forma de pensar que predominou na Europa, no mundo ocidental, até o final do século XVII. De lá para cá, tudo mudou e os resultados estão aí. Você vai para uma cidade como Paris, na qual, em cada esquina, há sinais da passagem do cristianismo por aquela cidade, contudo, não consegue encontrar um local de adoração a Jesus Cristo onde a palavra de Deus esteja sendo pregada no poder do Espírito Santo, porque a modernidade simplesmente, praticamente varreu o cristianismo do território francês. E uma das acusações mais sérias que a modernidade faz a nós cristãos é dizer que, de fato, eles concordam conosco, que os nossos valores morais são os mais elevados jamais concebidos pelo homem. Contudo, nós não os praticamos. A ponto deles dizer o seguinte: ninguém precisa ser cristão para ser um bom cidadão. E nós temos a impressão que quando pessoas têm contato com as instituições religiosas, elas se tornam piores. É o que eles diziam. De maneira que nós encontramos um homem como Gandhi, declarando a seguinte coisa: eu acredito em Cristo, o que eu não acredito é no cristianismo dos cristãos. Isso é uma acusação. Agora, nós também podemos virar a arma na direção da modernidade. E para mim, um dos golpes mais certeiros desferidos contra a modernidade veio da pena de um escritor inglês de nome J.K. Chesterton. Tem vários livros dele já traduzidos para a língua portuguesa. E ele diz a seguinte coisa: vocês rechaçaram o cristianismo sem ao menos terem parado para considerá-lo. Isso é uma acusação séria. Vocês estão falando sobre o que nunca estudaram. Vocês já leram Mateus, Marcos, Lucas e João? Já procuraram ter contato com a mensagem de Cristo? Já se dedicaram à tarefa de ler Jesus Cristo com a mesma avidez que vocês leem Kierkegaard, Nietzsche ou Schopenhauer? Agora, um outro descompasso ou desonestidade intelectual pode ser encontrado entre nós cristãos. De nós termos sido batizados, frequentarmos igreja, participarmos da ceia do Senhor, sem conhecermos também a Jesus Cristo. E isso porque nós não lemos a Bíblia. Nós não estamos familiarizados com os evangelhos. E se esse é o veredito sobre a nossa vida, se é isso que pode ser dito sobre a nossa condição espiritual, não há como auferirmos benefício algum
da pessoa de Jesus Cristo. Porque só podemos nos certificar que Ele é portador da palavra de Deus, que Ele é a imagem de Deus, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, se tivermos contato com a sua mensagem. Tudo que nós sabemos dele está registrado no Novo Testamento. As informações extra-bíblicas sobre Jesus Cristo são escassas, porque não havia interesse por parte dos contemporâneos de Cristo de conhecer a mensagem de alguém que terminou sua vida no presídio de Catanduvas, ou que foi parar em Bangu 1. A morte de Jesus Cristo foi a morte de um criminoso. Que interesse pessoas haveriam de ter por alguém que sofreu a morte mais humilhante que um condenado à pena de morte poderia receber naqueles dias? Portanto, os registros que nós temos da vida, da obra, da mensagem de Cristo, são aqueles que foram feitos pelos seus amigos, que tiveram acesso aos fatos e que, portanto, se certificaram da verdade que os romanos crucificaram o Filho de Deus. Sendo assim, é de fundamental importância que você leia esse livro e se concentre de uma forma toda especial em Mateus, Marcos, Lucas e João. E é o que eu tenho feito aqui nessa igreja. Nós estamos indo talvez para o 5º ano que não fazemos outra coisa no culto de domingo que não seja estudar a vida de Jesus Cristo. Ficamos talvez uns 2 ou 3 anos estudando o Evangelho de Marcos. E estamos agora estudando o Evangelho de João, sei lá, indo para 3º ano, mergulhados na vida de Cristo. Qual é a minha esperança? A minha esperança, e o próximo livro que nós vamos estudar aqui, muito provavelmente, será ou Lucas ou Mateus. Então, se Deus me der saúde, Deus der força, se Deus mantiver a nossa igreja unida e firme, andando seus caminhos, se Deus não remover a nossa igreja desse lugar, nós vamos continuar estudando a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por meio do testemunho dos seus apóstolos, tal como está registrado nos 4 evangelhos. Então, sendo assim, é de fundamental importância que você conheça, em primeiro lugar, a vida de Cristo, seu nascimento virginal, a forma como ele se relacionou com o Pai e com os membros da espécie humana. É fundamental que você preste atenção nisso. O modo como ele se relacionava com o Pai, o modo como ele se relacionava com o próximo. É importante também que você se familiarize com a sua crucificação. Por que ele foi morto? Por que foi necessário que o Filho de Deus morresse por nós, seres humanos? É necessário também que você tenha acesso às informações referentes ao seu sepultamento, à sua ressurreição, que você leia exaustivamente, em espírito de oração, as porções do Novo Testamento que falam sobre a ressurreição de Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João, e de uma forma toda especial, 1 Coríntios, capítulo 15. Procure também se familiarizar com aquilo que a Bíblia fala sobre a ascensão de Jesus Cristo aos céus. O fato de que, num dia, os seus pés se desprenderam do solo desse planeta, ele subiu aos céus e anjos se colocaram do lado dos apóstolos a fim de dizer: por que estáis olhando para os céus da mesma forma como ele foi? Ele haverá de voltar na sua glória. Então é importante você conhecer a sua vida. É importante também que você conheça a sua mensagem, que você leia as passagens bíblicas que mostram Cristo falando. E eu vou lhes dizer para vocês, do ponto de vista autobiográfico. Os teólogos costumam dizer que o conhecimento de Deus é um conhecimento comunitário, que é na igreja que nós, de uma forma toda especial, conhecemos a Deus, porque Deus derrama da sua luz sobre a vida da igreja, e que nós estamos privados do conhecimento que poderíamos ter da pessoa, do ser, dos atributos de Deus, quando nós não estamos em comunhão com a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei presente. É a promessa feita
pelo nosso Salvador. Então, eu experimentei isso aqui no púlpito da nossa igreja, e em razão das experiências de púlpito, pude escrever um livro, que foi lançado ano passado. O que aconteceu? Durante as exposições de Marcos, eu pude observar, eu sou uma pessoa muito, assim, consciente das suas ações, uma autocrítica severíssima. Eu pude observar que os domingos que eu mais explodia de felicidade, que eu tinha dificuldade de controlar as minhas emoções no ato de pregar, foram os domingos nos quais eu levava para o púlpito, ou tinha o compromisso de expor do púlpito da nossa igreja, as passagens bíblicas que mostravam Cristo em conflito com as lideranças religiosas do seu tempo. Aquilo me deixou tão fascinado com a beleza do caráter de Cristo, o elemento revolucionário da sua mensagem, o que há de progressista na sua pregação, sem que ele pudesse ser considerado um pregador progressista, porque nós o vemos muitas vezes chamando as pessoas a não negociarem valores que não se podem negociar. E ali então, no contato com esses textos, eu fui estimulado a fazer uma seleção de todas as passagens dos evangelhos que mostram Jesus Cristo em conflito com os escribas, com os fariseus, com os saduceus, com a sinagoga, com o templo. Fiz um levantamento e pela primeira vez eu li a Bíblia a partir desse corte. Cristo em confronto com religiosos. E ali eu percebi a importância imperiosa de nós separarmos Deus de religião. Cristo veio para nos salvar da religião, louvado e exaltado seja o seu nome. Então é importante que você leia a Bíblia. Você jamais, sendo assim, se certificará que o Pai fala através do Filho, se você não se dedicar ao exame desse livro. E isso tem que ser feito por você, e essa igreja, nesse sentido, tem pouco a fazer pela sua vida se você não se esforçar. Se você, pessoalmente, em primeiro lugar, não se dedicar à tarefa de ouvir o que o pregador está pregando. E a capacidade de separar na pregação aquilo que é do pregador. Não há como a pregação não vir acompanhada da personalidade, das idiosincrasias, da própria escuridão espiritual do pregador. Separar, então, isso daquilo que é verdadeiro na sua mensagem. E em conexão a isso, na sua casa, fechada a porta do seu quarto, na presença de Deus, você ler a Bíblia em espírito de oração, pedindo que o Espírito Santo revele ao seu coração a beleza de Cristo. Então, primeira coisa que nós precisamos fazer, respondendo à pergunta, como podemos viver na luz de Cristo? Como podemos tirar benefício da vinda de Cristo? Observe que isso é uma coisa central. O que o texto está dizendo é o seguinte, é que se você não o fizer, você viverá em trevas. E viver em trevas significa você não saberá ajustar sua vida ao universo. Você viverá, sendo assim, em estado de perene desajuste em relação com a vida. Só Jesus Cristo, com sua luz, para fazer com que você conheça aquele caminho que é chamado de estreito, portanto, contudo, caminho seguro e que conduz à vida eterna. Segundo lugar, eu falei que tem 3 respostas para essa pergunta. Como podemos viver nessa luz? E eu lhes disse que, em primeiro lugar, nós precisamos ter contato com Cristo. Estão lembrados de Zaqueu? O que Zaqueu fez? Subiu na árvore para ver por onde Jesus Cristo haveria de passar. E ao receber o chamado de Cristo para descer daquele pé de sicômoro, Zaqueu imediatamente o fez e o recebeu em casa. Segundo lugar, crer que o Pai fala por meio do Filho. No verso, veja só, no verso 44, o texto diz para nós termos contato com Cristo. Repito,
por questão de integridade intelectual, estamos diante de esse fato importantíssimo da história da humanidade, um homem, repito, que dividiu a história. Então eu quero saber o que ele fala. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Para que eu creia nele, eu tenho que conhecê-lo. Eu tenho que ter contato com ele, eu tenho que ouvir a sua mensagem. Agora, veja o que diz o verso 45. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. E aqui nós entramos no mistério. Porque existe uma luz externa a nós e uma luz interna, sem a qual nós não tiraremos nenhum benefício dessa luz que está do lado de fora da nossa vida, que é Cristo. Porque, vejam só, parte do trabalho é nós irmos a Cristo, mantermos contato com Ele, conhecermos sua vida e sua mensagem. Mas acontece o seguinte, gente, esse exercício espiritual é o exercício feito por pessoas que ainda estão em trevas. E pasmem, conhecer as melhores obras de teologia, ouvir os mais bem preparados pregadores, ler o Novo Testamento no grego, com auxílio dos melhores comentários bíblicos, ter acesso aos melhores trabalhos apologéticos, conhecer o pensamento de Agostinho, de Aquino, de Calvino, de Lutero, de Anselmo, de C.S. Lewis, de Francis Schaeffer, não é garantia de que, ao ter contato com Cristo, você verá excelência em Cristo. Você amará a Cristo. Você experimentará interesse por Cristo. Preste atenção. Quando que a conversão é consumada? Estou tratando de uma questão de vida ou morte. Não há o que eu possa trazer para o púlpito dessa igreja mais importante do que a pregação dessa manhã. Preste atenção. Quando que a conversão é consumada? Jesus dá 2 dicas aqui. Número 1. Quando eu identifico a voz do Pai na voz de Cristo. Se você ainda não passou por novo nascimento, deixa eu dizer para você o que aconteceu com o cristão. O que aconteceu com aqueles que estão aqui e que nasceram de novo. Eu posso falar por aqueles que estão nessa igreja e que se converteram, que o que os levou à conversão foi o contato com a majestade da pregação de Cristo. Que quando nós ouvimos a mensagem de Cristo veio sobre nós com poder acachapante. Não era como ler Dostoiévski, não foi como ler Shakespeare, não foi a experiência literária com Tolstói ou com Camões. Não. Com esses autores nós tivemos a mente enriquecida, com esses autores nós tivemos acesso à poesia, nós encontramos uma certa sabedoria para viver, mas a experiência do convertido, meu pai, como descrever isso? De certa forma incomunicável. De certa forma, só os eleitos conseguem entender essa conversa. Se você não nasceu de novo, não há a mínima chance de você entender o que nós sentimos. O que nós sentimos? O texto diz: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. O que significa o seguinte: eu ouço Cristo falar, e por trás de Cristo eu vejo o Criador de Andrômeda pedindo para que eu me curve. Não há conversão sem o contato com a majestade da palavra de Deus na boca de Cristo. Em segundo lugar, o texto declara: quem vê a mim, vê aquele que me enviou.
Então preste atenção para você se entender. Você que é cristão, o contato com esse texto vai ajudá-lo a entender o que aconteceu com você e que, de certa forma, é incomunicável. Só vai ser entendido por quem está no mundo em que você se encontra. Quem não entrou nesse mundo, jamais compreenderá a experiência. Eu tive contato com Cristo. A pregação foi feita. O companheiro do meu lado dormiu. O outro se levantou no meio da mensagem e foi embora, mais interessado com o jogo do Campeonato Brasileiro essa tarde do que com a pregação da palavra de Deus. Mas ali estou eu petrificado. Ali estou eu encantado. Você já viveu a experiência de, durante a pregação, eu já vivi isso, abrir as pernas, botar a cabeça entre os seus joelhos e não conseguir parar de chorar? Como explicar isso? Em primeiro lugar, quem crê em mim, crê naquele que me enviou. Eu fui tomado da certeza de que o Pai falou através do Filho. Não é a palavra de um homem, não é uma palavra desse mundo, não é uma palavra dessa vida. O que nós cristãos experimentamos quando lemos esse livro é esse contato com uma palavra que vem com glória. É algo majestoso, é algo que nos esmaga, é algo que nos emancipa, é algo que faz com que a gente se curve. É impressionante isso, mas não apenas isso. Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Há uma experiência, repito, não é esnobismo intelectual, não é querer tirar uma onda de intelectualmente sofisticado. É a linguagem das obras de teologia, é a linguagem dos santos. Se vocês forem estudar a piedade católica romana, se vocês forem estudar a piedade protestante, no que ambas têm de melhor, vocês ouvirão pessoas dizendo que tiveram contato com o belo, que contemplaram a beleza do Pai em Jesus Cristo. Quem me vê a mim, vê o Pai. Por isso que Ele é a luz do mundo. A beleza no seu ser e majestade nas suas palavras. Vocês querem ter um exemplo?